Em 89, já na Globo, veio Magali, né? Seria mais uma revista do quinteto que vende mais, né? E aí veio o Ronaldinho Gaúcho. Recentemente teve agora o último lançamento mensal, que foi esperadíssimo por anos, né? Falava-se nisso por anos, que é a revista da Tina, né? Mas ela tá fixa? Tá, a Tina entrou com a revista mensal, agora, acho que saiu em abril. Nesse formatão, não? Tá saindo nesse formato. Houve um teste muito cuidadoso também para lançar isso, que foi essa minissérie aqui, Tina e os Caçadores de Enigmas, né? É meio ela sendo uma Indiana Jones, né? Né? Ela tem umas aventuras e tal, uma tentativa de deixar a coisa um pouco mais para adolescente, sem perder a cara que tinha antes um pouco. Eu não sei por você, mas é uma combinação difícil, né? Tina foi uma importante iniciação sexual. Pegando o gancho aí da Turma da Mônica Jovem, né? O porquê que o Maurício resolveu fazer ela com estilo mangá? Com medo também da entrada do quadrinho japonês estar mais agregado ao público jovem, por isso ele achou por bem fazer assim? A Turma da Mônica Jovem é uma coisa interessante. Ela vamos e convenhamos que foi a jogada mais ousada do Maurício em termos empresariais, né? Em termos empresariais, nesses 50 anos, depois da própria passagem para revistas das mudanças de editora, né? Só interrompendo, ela conseguiu ainda o feito de vender 400 mil exemplares mês, né? 400 mil exemplares por mês. A Turma da Mônica tem uma força com as crianças muito grande, né? Assim, e com os adultos também, né? Assim, existe uma coisa de que os adultos voltam a ler, assim, tem muito leitor adulto na revista da Mônica. Na verdade, talvez seja uma coisa de 50%. Porque, por exemplo, eu acho que a criança conhece a Turma da Mônica porque os pais compram pra eles. Exatamente. A minha mãe, ela comprava a Turma da Mônica pra ela e eu pegava pra ler. Exatamente. O que acontece? O mangá, né, que é o estilo da moda, né, vamos dizer assim, e o estilo que lhe causou tantos problemas, né, no exterior, né? Então ele seguiu a máxima, né? Você não pode Quer dizer, e era pra onde o pessoal migrava, né? O pessoal migrava da Turma da Mônica para o mangá. Sim. Então ele resolveu crescer os personagens para que ele dialogasse com esse público mais jovem, né? Mais pré-adolescente, adolescente, no estilo que esse público, para onde esse público estava migrando, que é o mangá, né? E mesmo assim, tem um mangá, mas é uma coisa... É um híbrido, né? É um híbrido, na verdade, né? E até a minha crítica, né? Porque, por exemplo, eu sinto muito mais seriedade nas histórias da Tina que na da Turma da Mônica Jovem, se formos pegar a questão de maturidade de história, né? Como tratar dessas questões, drogas, né? Sexo, não sei o que, não sei o que. Eles disseram, vamos tratar, mas vamos tratar de uma maneira que não seja... pesada demais, né? Explícito demais e tal e coisa. O que acontece? Aconteceu um fenômeno que não esperava. As crianças estão lendo a Turma da Mônica Jovem. A Turma da Mônica Jovem está um sucesso entre as crianças também. E por isso eles tiveram que pegar mais leve, né? Porque aí tiveram que lidar com esse público, né? Que não era o esperado por eles, né? E os adultos não, né? Porque querem ver, eu acho que a primeira edição, não sei se as outras mantiveram as vendas. O primeiro com certeza vendeu muito porque teve toda aquela curiosidade, né? Foi uma jogada assim, que eu acho que ninguém esperava, né? Assim, a repercussão no nível que chegou, né? Mais jogada ainda foi na edição número 4, eu acredito que é quando tem um encontro e o beijo da Mônica com Cebolinha, né? E eu noto assim, eu sinto que a cada tantas edições tem que ter uma coisa meio que bombástica pra pensar, talvez o Aninho vai fazer isso. Talvez estejam pensando dessa forma. O que acontece? Cresceu os personagens, criou uma repercussão na imprensa que foi a maior que a Turma da Mônica que o Maurício teve, né? Quase uma revolução sexual. Não sei quanto tempo, né? Eu vi uma capa de uma revista culta e com a Mônica só com uma toalhinha assim, não, com um vestidinho. Meu irmão, velho. Uma criança lá no São Paulo. Nem a Tina tava naquele nível. É verdade. Bem, agora ele tá vai fazer agora, completa 50 anos, 50 anos de carreira, né? Quais são os projetos aí do Maurício? Em julho. Tem animação, 18 de julho. Quadrinho vai ter um agora que é Maurício 50 anos, 50 artistas, né? Ele, assim, em julho abre uma exposição no dia do cinquentenário, que é 18 de julho. Abre, ou foi aberta, dependendo do... A exposição em homenagem aos 50 anos de Maurício de Souza, que são esculturas. Na verdade, já fez uma exposição antes de pinturas, que é aquela história em quadrões, né? Muito interessante, com os personagens da Turma da Mônica fazendo
recriando pinturas conhecidíssimas. Em setembro, na Bienal do Livro, é que vem essa edição MSP 50, que é com 50 artistas dos quadrinhos brasileiros. Esses artistas vão recriar a Turma da Mônica conforme a visão deles. Tá? E cada um tá pegando o personagem que quer e fazendo uma historinha de 4 páginas. Tem um cara que tá fazendo, acho que é o Spaca, que tá fazendo o avô do Horácio Vovô, contando a história dele pros netinhos. E gente fazendo o astronauta no futuro, o Cebolinha como vilão no futuro, o apocalíptico, enfim, tem todo isso. É o quadrinho da Mônica entrando no mercado underground de quadrinhos. Quer dizer, vamos dizer assim, a grande... Você curte os autores mais casamento, né? O grande encontro, né? Será que a Mônica hoje, se de repente o cara lançasse hoje, do nada, se nunca tivesse... Será que vingaria tanto quanto naquela época? Eu acho que não. Difícil saber, né? Acho que não, porque ele conseguiu se adaptar ao tempo. Né? Ele agora é parte da cultura, né? É parte da cultura brasileira. Ele pegou... Eu acho que ele é tão importante pra gente quanto um Tintin é pra cultura... Porque é uma referência, né? A gente tem que pensar o seguinte: quando é que surgiu a Turma da Mônica? Como é que era esse mercado? Não tinha um mercado, né? O Ziraldo só foi fazer o Pererê nos anos 60, né? Ele criou um mercado que não existia praticamente, né? É interessante, eu achei interessante ele ter essa visão desde o começo de que é preciso fazer certas concessões para poder vencer aí nesse mercado. Porque se ele for ficar nessa, assim, né? Claro, ele tá mantendo um controle sobre a criação dele. Essa brasilidade que a Turma da Mônica entrou, com que a Turma da Mônica entrou no mercado, aliado a uma grande exposição com o merchandising, primeiro com o comercial, né, os comerciais da Sica, depois com os bonecos e com todo tipo de produto que veio depois, de maçãs, produtos de higiene infantil, de lençóis, enfim, todo tipo de produto, né? Porque tudo isso acabou fazendo que a Turma da Mônica virasse onipresente, né? Isso faz com que a Turma da Mônica não só continue na crista da onda, vamos dizer assim, mas também com uma ligação com os adultos, né? Porque não são as crianças que vão comprar, sim, claro. Ou as crianças podem até comprar lostinho, mas não é uma edição dirigida aos pequenos só, né? Claro. É um diálogo direto com os leitores adultos. E aí é uma coisa interessante, porque a Turma da Mônica está começando a ter esse diálogo com os leitores adultos, com produtos como aqui, por exemplo, esse livro aqui, Primeira História da Mônica, que saiu há alguns anos, que é um produto nitidamente para o leitor adulto, né? O relacionamento do estúdio com esses leitores também é uma coisa muito feliz deles, né? Porque, por exemplo, tirando por exemplo o Orkut mesmo, né? Eles participam da comunidade da Turma da Mônica no Orkut. O Maurício está na comunidade da Turma da Mônica no Orkut. De vez em quando ele vai lá e faz uma pesquisa de alguma coisa ou faz um comentário de... E no Twitter também, né? No Twitter também. E ele responde, viu? Inclusive, para finalizar o programa, eu até gostaria de, em certos domingos aí, o terror que para alguns eu estava lá no Twitter. E aí vi lá meu grande amigo, Maurício Souza, filosofando sobre a vida. Ele escreveu assim: dia lindo para esportes, andar de bicicleta por aí, brincar com a criançada, tomar um solzinho, ler cineminha no fim da tarde, ser feliz. Aí eu peguei e respondi para ele, né? Como gostaria que minha vida fosse assim também. E aí Maurício deu, encerrando o programa com a frase dele, lição de vida: nem todos os dias e nem sempre foi assim para mim. Cavei para chegar nisso, desejei, achei que seria possível e fui atrás. Então, encerramos o programa com essa lição, pessoal. Quem tiver seus sonhos, por mais difícil que possa parecer, persista e você vai conseguir. Aplausos para Maurício Souza. Bicho, você é grande. Você faz parte de nossas vidas, seja nas nossas iniciações sexuais com a Tina, seja nas sapecadas de brincadeiras infantis, mas você é foda, você é o cara. Bota aquele finzinho aqui no final da... Mônica, é gostosinha. Não é. Você não é, não. Você tá mais pro bolinha. E não tem gordinhos na Mônica, cara.